Olá, bem-vindo a todos. Para quem não me conhece, meu nome é Ricardo Marcondes, né? O meu canal é @ricardomarcondes1979. Tá bom, meus amados irmãos? Bem-vindo ao canal do entendimento da Palavra de Deus. Meus amados, o tema bíblico de hoje é um tema, né, muito importante para a nossa vida aí, né, alheia, neste mundo. A importância de você confiar no Senhor, né? É o tema bíblico sobre sucesso, né? Está tudo na mão de Deus. O tema bíblico hoje é sucesso. Para você ter sucesso, vida em abundância, né? Prosperidade aí. Vamos entender o Evangelho de Cristo. Abre a tua Bíblia em Provérbios, capítulo 16, versículo 3. Sejam todos bem-vindos ao canal do entendimento da Palavra de Deus. Então, Provérbio 16, né? Grande livro de Salomão, Provérbio 16, versículo 3, né? Vamos entender um pouquinho do Evangelho de Cristo. Provérbio 16, versículo 3. Entregue as suas obras aos cuidados de Deus e os seus planos serão realizados. Amém, meus amados? Então, vamos entender o Evangelho de Cristo, né? Fiz um resumo aqui para você entender. Então, Provérbios 16, versículo 3, cada palavra de Deus, né? Cada Bíblia tem uma forma de escrever, né? Aqui eu vou falar que é o mesmo significado, né? Consagre no Senhor tudo que faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Então, Provérbios 16 significa isso. Consagre no Senhor em tudo que você faz. Em tudo que você faz, você consagra no Senhor, né? E seus planos serão bem-sucedidos, né? Por quê? Para você ter um sucesso na vida, só na dependência clara do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Ele é o único que, através dele, que você clamando a Ele, né, buscando Ele de tudo, a sua força, a sua alma, né, todo o seu coração, através da bênção divina do Senhor, né, confiando, depositando a confiança nele, que você tem sucesso, não nessa vida, não só nessa vida passageira, mas também em outra vida, né, eterna, que é a coisa maior, preciosa, que vale muito mais do que todas as riquezas deste mundo, né, é a vida eterna, né, é você ter a confiança aí total, né, em nosso Senhor Jesus Cristo, buscando Ele de todo amor, de todo coração, para que você possa ter uma vida digna aqui na Terra, né, e também fora daqui, no reino celestial. Então, para você entender o livro de Provérbios, capítulo 16, versículo 3, consagre no Senhor tudo que você faz e teus planos serão bem-sucedidos, né? Vamos entender um pouquinho sobre o que é sucesso, tá? Fiz um resumo aqui para você poder entender a palavra do nosso Senhor, né? Então tá, o sucesso, né, na vida humana não é medida pelas riquezas ou status, mas pela obediência a Deus e pelo cumprimento aí no seu propósito, evoluindo aí a integridade, né, servindo ao próximo, né, e colocando seus planos nas mãos do Senhor, confiando que Ele guiará os seus caminhos. A chave do sucesso, né? A chave do sucesso maior está escrita onde? A chave do sucesso maior, para você entender o Evangelho de Cristo, a chave do sucesso maior está escrito em Mateus, no livro, grande livro de Mateus, né? Novo Testamento, livro de Mateus, capítulo 6, versículo 33. O que está escrito lá? Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. Então você tem que fazer o quê? Você tem que ter consciência de buscar em primeiro lugar as coisas de Deus, que é o mais importante do que as coisas terrenas da terra. Então, se você, a chave maior, né, de você ter uma vida abençoada, ter uma vida consagrada no Senhor, ter uma vida próspera, né, abundância, para você comer o melhor dessa terra, é você entrar pelo caminho, que é a chave maior, está escrito no livro de Mateus, capítulo 6, o versículo 33, que é buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas, né, meus amados irmãos? Então, fiz um resumo aqui para você poder entender. E também no livro de Salmos, capítulo 1,
versículo 1 ao 3, é uma pessoa bem-sucedida, é como uma árvore frutífera, né? Que prospera porque está enraizada nos conselhos e na presença de Deus. Fiz um belo resumo para você poder entender o Evangelho de Cristo, né? Vamos tentar entender. Então, meus amados irmãos e irmãs, bem-vindo ao canal, né? O canal do entendimento da Palavra de Deus. Em Filipenses 4, aí, Filipenses 4, versículo 13, Filipenses 4, versículo 19, aliás, está escrito que o meu Deus, né, segundo as suas riquezas, né, olha lá, o meu Deus suprirá, olha lá, o meu Deus, segundo as suas riquezas, em glória, suprirá todas as vossas necessidades em Cristo Jesus, que Ele supre, né, toda a sua necessidade, todos os seus problemas que você às vezes passa, alheios aqui na terra. Está a prova maior aqui na carta de Filipenses 4, versículo 19, que o meu Deus, segundo as suas riquezas, né, em glória, suprirá todas as vossas necessidades em Cristo Jesus. Por quê? Ele supre, né? Quando você deposita sua confiança no Senhor, quando você coloca uma determinada confiança no Senhor e não duvida dos planos que o Senhor tem para a sua vida, porque os planos do homem não são os planos de Deus. Então, para você, às vezes, você não entende, porque às vezes você está vivendo, às vezes, um momento difícil aqui na vida terrena e não consegue entender as coisas do alto. Mas aquele que deposita a confiança no nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor é rico para abençoar, né? Não só nesse mundo, mas fora daqui. Porque tudo aqui é passageiro, tudo aqui é questão de tempos, nós estamos aqui de passagem neste mundo. A própria palavra de Deus nos deixa claro no primeiro livro de Timóteo, capítulo 6, versículo 7, que costumo dizer ali todos os meus vídeos, né? Que nada trouxemos deste mundo e nada podemos levar deste mundo. Então, para você ter uma vida de sucesso, né? Para você poder ter uma vida próspera aqui na Terra, comer o melhor dessa Terra, é depositar sempre a confiança no Senhor, não há outro caminho, né? Não há outro caminho de você não buscar as coisas do alto. O que lá? A maior chave maior que você deve fazer é entender o Evangelho de Cristo, é estar no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 33, né? Que lá está escrito que buscai em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. O que é demais coisas? As demais coisas que o Senhor acrescenta é a vida, né? Em abundância, você comer o melhor dessa terra, é você ter uma vida digna, né? Uma vida aí próspera, né? Assim como os outros personagens bíblicos tiveram também, né? Como Abraão teve, Jó passou por todos os problemas, teve, José também passou por os problemas e teve uma vida abundante, né? Então, quer dizer, da mesma forma que esses personagens bíblicos tiveram em abundância, passaram a luta aqui, né? Por que passaram luta? Porque a prova maior está escrito, né? Em Romanos 8, versículo 37, o que está escrito lá, né? Mas em todas as coisas, porém, somos mais do que vencedor por aquele que nos amou, que é Jesus Cristo, né? Somos mais que vencedor. Então, o espírito da derrota, o espírito do fracasso, né? O espírito da miséria, o espírito da escassez, da discórdia, do ódio, do rancor, né? Da ira, cai por terra da sua vida. Quando você consagra aí, que nem o livro de Provérbios, grande livro de Provérbios que está escrito aí, né? Que o próprio Salomão escreveu, livro de Provérbios 16, versículo 3, consagre no Senhor, né? Tudo que você faz. Então você tem que consagrar tudo que você faz. Os seus planos serão bem-sucedidos. Se você consagra no Senhor, os seus planos serão bem-sucedidos. Quando você coloca confiança no Senhor, logicamente os seus planos vai ser bem-sucedidos, né? Porque a promessa que o versículo nos ensina que aqui sobre a fonte maior é a provisão, né? Não vem dos nossos próprios recursos aí ou do mundo, mas sim a riqueza infinita, constante é a glória de Deus. A provisão é concedida por Cristo Jesus, que Ele que flui através do nosso relacionamento com Ele. Quer dizer,
para você ter uma experiência com Deus, para você ter uma experiência com o nosso Senhor Jesus Cristo, para chegar até Deus é através do nosso Senhor Jesus Cristo, né? O grande Filho amado, unigênito, a qual Deus enviou, né? Para perdão dos nossos pecados, né? Que nós devemos ter o acesso direto com Cristo. Como que você tem uma vida abençoada? É buscar os caminhos do Senhor, é buscar o Senhor de toda a força, de todo o seu coração e toda a sua alma. Por quê? Em Mateus 6,33 fala que buscar em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Não tem outra forma de se ter uma vida de bênção se você não consegue saber as coisas do alto, se você não procura as coisas do alto, né, as coisas que é mais importante de todas as coisas terrenas que há aqui nessa terra, né? A partir do momento que você deposita confiança nas coisas terrenas aqui da terra, essas coisas terrenas são passageiras. Por quê? O tempo aqui que vivemos neste mundo é curto. Parece que é longo, mas é curto. Está tudo de passagem, né? E em Provérbios, aliás, em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 7, está escrito que nada trouxemos deste mundo e nada podemos levar deste mundo. Então estamos tudo aqui de passagem. Mas, para você ter uma vida, né? Abundância, não só nesse mundo, mas fora, porque a maior abundância que o ser humano deve ter, a maior riqueza que o ser humano deve ter, né? Não é as coisas terrenas. As pessoas pensam que é as coisas terrenas deste mundo, mas não é. A maior riqueza, maior que o ser humano deve ter é a vida eterna perante Cristo Jesus. Uma salvação, um lugar, né, celestial aí para você ter, né, as coisas maravilhosas que Deus tem, né, na sua vida. Que é melhor que isso, que a salvação, a vida eterna. Então, para você ter uma vida eterna, você tem que buscar as coisas do alto, não as coisas terrenas, né? Você precisa ter aí um conhecimento para buscar as coisas do alto. Por quê? Do alto é que vem a bênção, que vem a vitória, que vem a prosperidade para a sua vida. Quando você não coloca obstáculos, quando você não duvida do poder do nosso Senhor Jesus Cristo, quando você deposita totalmente a sua confiança, a sua fé no Senhor e não põe dúvidas sobre isso, porque o que faz separação entre Deus e o homem está escrito em Isaías, né, que eu costumo dizer nos meus vídeos, Isaías 59, versículo 1 ali, que fala que a mão do Senhor, né, não está encolhida para que não possa salvar, nem os seus ouvidos cravados para que não possa te ouvir, né, porque está sempre estendida para te ajudar, para te fortalecer aí, para te abençoar, né, para você ter uma vida próxima, uma vida saudável, né. Então está escrito lá em Isaías 59, versículo 1. Mas o versículo 2 é uma grande separação entre o homem e Deus, por quê? Por causa do medo, da iniquidade, da insegurança, de não depositar a confiança, não buscar as coisas do alto em primeiro lugar, só buscar as coisas do terreno aqui da terra. Como que você vai receber a bênção, né? Então, para você ter uma vida abençoada, uma vida digna, para você ter uma vida de sucesso, é com Deus. Não tem outro caminho, é com o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a palavra é clara aqui, ó. Provérbios 16 é o tema bíblico de hoje sobre sucesso, né? A vida que as pessoas devem ter. Provérbios 16, versículo 3, está escrito aqui lá. Consagre no Senhor tudo o que você faz. É para consagrar. É entregar para Deus tudo que você faz, né? E seus planos serão bem-sucedidos. A palavra mostra com clareza, né? Não tem outro caminho. Os planos que Deus tem para a nossa vida não são o mesmo plano que a gente tem às vezes. Às vezes, o homem pensa que vai para um caminho que achar correto na presença do Senhor e acha que está indo certo. O apóstolo Paulo, ele perseguiu os cristãos na época, ele achava que estava fazendo a coisa certa, mas Deus tinha um plano na vida dele, né? Jesus tinha um plano na vida de Paulo. Onde virar Paulo era o apóstolo Saulo. E na mente de Saulo, ele achava que estava fazendo o correto na presença do nosso Senhor Jesus Cristo, perseguindo os cristãos, judiando os cristãos, mas o plano de Cristo era maior para ele, para a vida dele, né? Então vamos entender o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Então em Filipenses 4, versículo 19, está escrito que o meu Deus, né, segundo as suas riquezas em glória, suprirá, ele supre, né, todas as vossas necessidades em Cristo Jesus. Todas as necessidades que a gente passa neste mundo, a palavra de Deus
né, ela se cumpre no livro de Filipenses 4,19, né? O meu Deus, né? Olha lá, o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá, ele supre. O Filipenses 4, versículo 19, né? Filipenses 4, versículo 19, está escrito lá, que o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá, né? Suprirá todas as vossas necessidades em Cristo Jesus. Ele supre. Então não importa o tamanho do problema, não importa a situação que você passa, ele está ali, sempre com a mão estendida, para te abençoar, para te fortalecer, né? Não tem outro caminho a não ser, né, através do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então vamos ler um pouquinho para você entender aí, para você ter um sucesso na vida. É só na presença do nosso Senhor, não tem outro caminho. Salmos 37, meus amados, versículos 7 ao 9. Vamos entender o que o rei Davi escreveu, né, sobre esse tema bíblico de hoje, sobre sucesso. Salmos 37, versículos 7 ao 9, está escrito lá que descanse no Senhor, né, e aguarde por Ele com paciência, né, e não aborreça com o sucesso dos outros. Então, quer dizer, olha o que Davi escreveu, né? Vamos entender o livro aqui. Salmos 37, versículos 7 ao 9, o próprio Davi, o rei Davi, escreveu e está escrito lá, descanse no Senhor e aguarde por Ele. Você tem que descansar no Senhor e aguardar por Ele. E não se aborreça com o sucesso dos outros, né? Não fique indignado com o sucesso das outras pessoas ao seu redor, né? Por quê? Nem com aqueles que maquinam o mal. Evite, né, a ira, evite se irar, porque um prospera, o outro não. Evite se irar e rejeita a fúria. Não se irrite com isso, né? Isso só leva o mal dentro de vós. Pois, né? Pois os maus serão eliminados. Está escrito que os maus serão eliminados. Mas o que espera no Senhor receberão a terra por herança. Quer dizer, não adianta você se irar, não adianta você se indignar com o sucesso das outras pessoas. Você tem que fazer a sua parte, né? Hoje, talvez você não está prosperando, mas não é porque você não está prosperando hoje que Deus não está olhando você, os seus esforços, né? Está olhando a sua vida. Ele está no controle de tudo, os teus caminhos, né? Por isso que é importante você consagrar, né? Como está escrito em Provérbios 16, aí, versículo 3, consagre no Senhor os seus planos, olha lá. Tudo que faz, os seus planos serão bem-sucedidos. Consagre no Senhor tudo que você faz, né? E os seus planos serão bem-sucedidos. Vai ser bem-sucedido, vai ser abençoado, né? E não se ira, né? Não se irrite, como está escrito aqui no livro de Salmos, capítulo 37, versículos 7 ao 9. É para você descansar no Senhor, né? E aguardar, não entrar em desespero, é descansar no Senhor e aguardar por Ele. Com paciência, não aborreça com o sucesso, está escrito, ó, tem que aguardar no Senhor com paciência. E não aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal, está escrito aqui, né? Às vezes você vê uma pessoa prosperando, você fica indignado, fala assim, como é que pode as pessoas prosperar, ter sucesso na vida e eu não ter? Então, o tema bíblico de hoje, meus amados irmãos, para quem não me conhece, o meu nome é Ricardo Marcondes, né? O meu canal é o canal do entendimento aí da palavra de Deus. E o tema bíblico hoje é sobre sucesso, né? Sucesso na vida humana, sucesso na vida eterna, né? A mais importante aí para você é a vida eterna, né? Porque tudo que aqui neste mundo nós vivemos está escrito, né? Em 1 Timóteo 6, versículo 7, que nada trouxemos deste mundo e nada podemos levar deste mundo, né? Então você tem que entender o seguinte, que o maior sucesso da vida humana não está nesse mundo, né? Não está neste mundo. O maior sucesso é a salvação eterna com Cristo, né? É você descansar na presença do Senhor, como está escrito aqui, o rei Davi escreveu, né? Descanse no Senhor, Salmo 37, versículos 7 ao 9, descanse no Senhor e aguarde. Aquele que descanse e aguarde por Ele com paciência, tem que ter paciência, né? Porque às vezes o ser humano não tem paciência, quer as coisas na hora, quer as coisas, né? Que resolve a situação, talvez, na vida alheia rápida, né? E não entrega totalmente aí, né? No controle de Deus,
Então, que lá, Salmo 37, versículo 7 ao 9, está escrito lá: descanse no Senhor e aguarde por Ele. Com paciência, não aborreça com o sucesso dos outros. Está escrito aí, ó, não aborreça. Abre a sua Bíblia no livro de Salmos 37, versículo 7 ao 9. Você vai entender. Às vezes você se indigna, né? Porque as pessoas prosperam, as pessoas obtêm lucros aí na vida alheia, está sempre em abundância, está sempre aí. Às vezes você fala, nossa, né? Por que muitos prosperam e eu não? Será que eu estou amaldiçoado? Será que eu estou amaldiçoado? Ou estou totalmente, né, abençoado? O inimigo está para isso, para colocar dúvida, né? Porque você vê uma pessoa prosperando, você vê uma pessoa de sucesso e você talvez não está no sucesso ainda. Talvez não é o seu momento. Porque às vezes você quer ter sucesso nessa vida. Você quer comer o melhor da terra, como está escrito, né? Que o próprio Senhor escreveu na palavra dele, que você comerás o melhor, né? Qual a boa vontade, né? De você comer o melhor dessa terra. Mas às vezes os planos seus, né? Não são de Deus. Os planos de Deus são melhores que os seus. Talvez não é o tempo, né, da sua colheita, né, dos seus bons frutos. Então você tem que ter paciência. Olha lá, em Salmos 37, versículo 7 ao 9, o que está escrito lá? Descanse no Senhor e aguarde. Descanse no Senhor e aguarde por Ele. Com paciência. Você tem que ter paciência. Mas o ser humano, às vezes, não tem paciência de esperar no Senhor. Porque o problema vem, a situação fica difícil, né? Se complica, às vezes, né? E aí a pessoa acaba não tendo paciência e acha que Deus não está na vida dele. E ele acha que ele vendo o sucesso dos outros e não acontecendo com a vida dele, por si própria, ele se pergunta, né? Ele começa a maquinar as coisas na mente dele. É tudo que o inimigo quer, maquinar, falar que Deus não está contigo, falar que Deus não está te abençoando, não está te fortalecendo, que a mão do Senhor não está, né? Não está estendida para você, está só encolhida, né? Então, Isaías 59:1 fala que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa te salvar, mas o demônio, ele quer que você ache que está encolhido. Então, quando você não é próspero aqui na terra, você não tem sucesso, é como se a mão do Senhor estivesse assim, fechada, né? Assim, ó. É como se a mão de Deus não tivesse estendida para você. Mas não, o Senhor está no controle de todas as coisas, né? E a prova maior vem no livro de Mateus 6, versículo 33, né? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, né? Em primeiro lugar, você tem que buscar o reino de Deus e as demais coisas você serão acrescentadas. É o tempo do Senhor que vai acrescentar para você. Mas você tem que buscar primeiro de todo o seu coração, de toda a sua força e de toda a sua alma. Então, em Salmos capítulo 37, versículo 7 a 9, está escrito que o rei Davi escreveu: descanse no Senhor, aguarde por ele, com paciência, e não aborreça com o sucesso dos outros. Está escrito aqui, não aborreça com o sucesso dos outros. E nem com aqueles que maquinam o mal. Evite a ira. Evite se você irá com essa situação ao seu redor. E rejeite a fúria e não se irrite. Isso só leva ao mal, pois os maus serão eliminados. Mas os que esperam no Senhor receberão a terra por herança. Em Apocalipse, meus amados irmãos, capítulo 2, o versículo 26, né? Está escrito o que aqui? E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, né? Eu li. Olha lá, Apocalipse 2, versículo 26. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, né? Então, se você ao que vencer, se você conseguir vencer as coisas, os obstáculos dessa vida, né? E não pôr dúvida, não pôr insegurança, entregar tudo na mão de Deus, como está escrito no livro de Provérbios, capítulo 16, versículo 3, consagre no Senhor em tudo que você faz, e seus planos serão bem-sucedidos. É o tema bíblico de hoje, é o sucesso, né? Para você ter uma vida próspera, para você poder ter uma vida em paz, é descansar no Senhor. Como está aqui também no livro de Salmos, capítulo 37, versículo 7 ao 9. Descanse no Senhor e aguarde por Ele, com paciência, e não aborreça, né,
com o sucesso dos outros. Você não pode se aborrecer com o sucesso das outras pessoas, porque a sua hora vai chegar. A sua bênção vai chegar no tempo correto, determinado por Deus, não pelo seu próprio entendimento, né? Então, em Apocalipse 2, versículo 26, está escrito também que ao que vencer, né, os obstáculos, vencer a luta aí do nosso dia a dia, e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, né? Assim como ele deu, né, para José, que José do Egito, ele passou por provações, ninguém recebe a bênção do nada, um dia para a noite. José do Egito, ele passou por várias provações, né? Ele foi vendido como escravo, né? Foi humilhado, foi vendido por escravo pelos seus próprios irmãos, por inveja dele, né? Que ele era uma pessoa muito bonita, uma boa aparência. Foi vendido lá por Potifar, né? Que trabalhava por Faraó, né? E ali ele começou a trabalhar ali, na casa do Potifar, né? Quer dizer, até virar governador, a confiança que Potifar, até virar governador do Faraó, ele passou por vários obstáculos, né? Várias lutas. Foi até acusado, né? Aí, mas ele foi preso. Então, quer dizer, tudo leva um processo. Mas às vezes a pessoa quer o sucesso, quer a bênção logo na vida, e não é assim que funciona. Os planos de Deus são melhores que os nossos. Às vezes nós não conseguimos entender, né, qual é a boa, agradável vontade de Deus. Porque Deus, ele tem um plano para a sua vida. Você tem que entender isso. Só que ele quer que você busque ele em primeiro lugar, né? Não depositando a sua confiança nas coisas deste mundo, mas sim nas coisas do alto, como está escrito lá em Colossenses 3, versículo 2. Pensar nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Então, meus amados, para você ter uma vida abençoada, uma vida próspera, uma vida fortalecida, é só através da graça do nosso Senhor Jesus Cristo, é buscar o reino em primeiro lugar. Como está escrito em Mateus 6, versículo 33. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Como você busca o reino de Deus? Examinando as Escrituras, fortalecendo a sua fé, orações, né? Se humilhando na presença de Deus. É a melhor forma, né? É o melhor caminho para você alcançar os seus objetivos, os seus sonhos, né? Serão aí realizados através do quê? Dos seus esforços, né? Ana só recebeu a graça, né? Lá no primeiro livro de Samuel, Ana só recebeu a graça porque foi através da persistência dela, né? Ela persistiu ali na oração, ela persistiu ali até Deus consagrar ali o filho Samuel para ela. Por quê? A persistência. Então nós devemos buscar a persistência na palavra de Deus, buscar o reino de Deus, né? Porque as demais coisas vos serão acrescentadas, o sucesso, não só nessa vida, mas em outra vida, né? Que é a vida eterna, está além de todas as coisas deste mundo, né? Maior riqueza que o ser humano deve ter é a vida eterna, né? A recompensa maior que o ser humano deve ter. Então, o maior sucesso que o ser humano deve ter é a vida eterna, né? E como que busca a vida eterna? Está escrito em João 5,39, conforme eu leio quase todos os meus vídeos: examinai as escrituras, porque julgai ter nelas a vida eterna, porque são delas que de mim se testificam, assim diz o Senhor. Então, você vai ter que buscar as coisas do alto. Você tem que buscar. Livro de Mateus 6, versículo 33, está escrito: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então você tem que buscar as coisas do alto. Em Colossenses 3, versículo 2, também está escrito: pensai nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, né? Quando você busca as coisas do alto, o Senhor, ele te ouve, né? Ele vê os seus esforços e ele te abençoa, né? Então vamos entender aqui o Provérbios capítulo 16, né, versículo 7, ele disse, né: consagre no Senhor tudo o que você faz, seus planos serão bem-sucedidos, né? Para você entender mais a mensagem, né? Eclesiastes capítulo 7, né? Eclesiastes capítulo 7, versículo 14. No dia da prosperidade, regozija, né? No dia da prosperidade, Eclesiastes capítulo 7, versículo 14. No dia da prosperidade, regozija-te. Mas no dia da adversidade, considera, porque Deus fez tanto este como aquele, para que o homem nada descubra do que há de vir após dele, né? Quer dizer, Eclesiastes 7,14 está escrito que no dia da prosperidade regozija-te, mas no dia
da adversidade, vai ter o dia da adversidade. Você tem que considerar, porque Deus fez tanto um como o outro, a palavra mostra, né? Para que o homem nada descubra do que há de vir depois dele. Quer dizer, você não sabe que os planos de Deus é melhores que os seus. Em Provérbios 22, né, versículo 1 aí, Provérbios capítulo 22, versículo 1, está escrito que a boa reputação vale mais que grandes riquezas. A boa reputação de um homem vale muito mais, né? Vale mais que grandes riquezas, né? É desfrutar de boas estimas, né? Aí vale mais do que prata e o ouro, né? No livro de Salmos aí, capítulo 37, o versículo é 3 aí, o versículo 3 ao 4, Salmos capítulo 37, versículo 3 ao 4, o que está escrito? Está escrito que confie no Senhor e faça o bem, assim você habitará na terra e desfrutará segurança. Deleite-se no Senhor e Ele entenderá aos desejos do seu coração. Quer dizer, olha que lindo, né? Essa mensagem de Salmos 37, versículo 3 ao 4. Confie no Senhor. Você tem que fazer isso, é confiar no Senhor. Né? Confie no Senhor e faça o bem. Assim você habitará na terra e desfrutará. Você vai desfrutar tudo que é de melhor na sua vida aqui nessa terra. Né? Com segurança ainda. E deleite-se no Senhor e Ele entenderá os desejos do seu coração, os desejos do seu pensamento, né, meus amados irmãos? Está acabando, viu? O tema aqui, o resumo bíblico, é porque é sobre o tema sobre sucesso, né? Então lá em João 10, né, versículo 10, o que está escrito lá? O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Mas Jesus veio para quê? Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Então se depositar a sua fé no nosso Senhor Jesus Cristo, você vai ter uma vida em abundância, né? Ter uma vida em abundância. Em Romanos, por que você vai ter uma vida em abundância? Por que você tem uma vida em abundância? Em Romanos 8, versículo 37, o que está escrito lá? Né? Mas em todas as coisas, ó, mas está escrito, ó, Romanos 8, versículo 37. Mas em todas as coisas somos mais do que vencedores por aqueles que nos amou, que é Jesus Cristo, né? Em Josué, capítulo 1, versículo 8, o que está escrito? Não se afaste da tua, não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Quer dizer, olha o livro de Josué, né, capítulo 1 aí, versículo 8, está declarando, né, não se aparte, você não deixa, né, de meditar na palavra dia e noite. O próprio livro de Josué está mostrando, né, que o melhor caminho para uma vida, para uma pessoa ter uma vida de sucesso, é meditar nas escrituras sagradas, é mergulhar nas escrituras sagradas, porque aqui tem poder. A palavra de Deus, ela tem poder. Às vezes o ser humano está tão cego aí na vida alheia, né? Infelizmente, né? O mundo oferece muitas coisas aí, as quais cegam a visão deles, porque em 2 Coríntios 4, versículo 4, está escrito que o Deus, né, com a letra minúscula desse século, que é Satanás, veio para cegar a visão dos incrédulos, para que não respondesse a verdadeira luz do Evangelho, que é Cristo, né? Por quê? É tudo que Satanás quer, que você não conhece as coisas do alto, para você não ter uma vida próspera, uma vida abençoada, uma vida de sucesso, né? Então, no primeiro livro de Josué aqui, está escrito, né? Ó, não se aparte da tua boca o livro desta lei. Qual que é o livro? A palavra desta lei, né? Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, né? Porque então farás prosperar os teus caminhos e será bem sucedido. Para você ter uma vida próxima, você tem que ter conhecimento da palavra de Deus, né? Você tem que ter uma vida bem sucedida e não apartar das escrituras, né? Não afastar dela. Em momento nenhum, seja o momento que você esteja numa vida bem sucedida, seja no momento também que você esteja numa vida de ruínas. Porque não adianta nada você buscar Deus só na hora da angústia, só na hora do sofrimento, só na hora do aperto. Você tem que buscar Deus a todo momento.
como diz aqui a palavra em primeiro livro de Josué, não aparte da tua boca o livro desta lei, né? Antes, medita dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar, né? Vai fazer sua vida prosperar, os teus caminhos e será bem sucedido. Então, quer dizer, para você ter uma vida bem sucedida, né? Para você ter um sucesso na vida, você tem que buscar as coisas do alto. Não tem outra forma de você não buscar, né? Aí, para você ter uma vida abençoada, uma vida fortalecida no poder. Às vezes, o momento que você está vivendo, né? É complicado, é difícil, mas se você determinar na sua mente que você tem que buscar as coisas do alto, né? Somente as coisas do alto e não colocar dúvida no poder de Deus, porque a palavra ela tem poder, tá? Se você examina as escrituras conforme um jornal, conforme um livro qualquer, sem importância nenhuma, sem efeito nenhuma, o resultado não vem. Agora, se você coloca na sua mente que a palavra de Deus ela tem poder, como está escrito em Romanos 1, versículo 16, pois eu não me envergonho do evangelho de Cristo, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, né? Tanto do judeu como do grego, é poder de salvação, poder de Deus para a sua salvação. A maior riqueza que o ser humano deve ter, né? O maior sucesso que a pessoa deve ter, né? Não só nesse mundo, após esse mundo, o maior sucesso é a nossa salvação. Não tem outra chave se não buscar os caminhos de Deus, buscar as coisas do alto. Então, meus amados irmãos, no livro de Jeremias, o que está escrito quando Jeremias falou, né? Ali, quando Deus falou com o profeta chorão, né? O grande profeta chorão Jeremias, no capítulo aí 33, versículo 3, o que Deus falou com ele ali, né? Deus apenas falou com o profeta Jeremias, clama a mim, para Jeremias clamar a ele, clama a mim, eu responder-te-ei, e eu anunciarei grandes e firmes coisas que as quais eu não sabia. Quer dizer, o plano de Deus sobre a vida de Jeremias vai muito além dos pensamentos de Jeremias. Assim ele quer fazer não só na minha vida, mas também na sua vida, meus amados irmãos, meus amados irmãs. Bem-vindo ao canal, né? É o famoso aí canal do entendimento da palavra de Deus, né? A palavra, ela é poderosa, ela é fiel, se você não colocar obstáculo, porque tudo que Satanás quer é que você desvie o teu foco da palavra, que você conheça as coisas do alto, que você não busque a Deus, que você não ora, que você não determina os pensamentos nas coisas do alto e só vê as coisas terrenas. Como que você vai receber uma bênção de Deus se você só quer riquezas deste mundo, você só quer se dar bem neste mundo? Mas quem criou os céus e a terra foi Deus, quem criou o ouro e a prata foi Deus. O poder está na mão de Deus, né? E como é que você quer ter uma vida próspera se você não consegue buscar as coisas do alto? E como você busca as coisas do alto? É através de examinando as escrituras. O próprio Senhor Jesus Cristo alertou vários pontos bíblicos que eu costumo dizer aí nos meus vídeos, aos ouvintes, né? Que é uma coisa muito importante que eu carrego comigo, meus amados irmãos e irmãs. Porque Jesus Cristo, ele nos alertou a mensagem. Ele disse, em João 5,39, examinai as escrituras, porque julgai ter nelas a vida eterna. João, capítulo 5, versículo 39. Em Oséias, ele deu um alerta. 4 versículos, né? Ali 6, ele disse assim, o povo morre por falta de conhecimento da palavra de Deus. Morre, não só fisicamente, mas espiritualmente, né? Ali também, ali no livro de Mateus 22, versículo 29, o que está escrito? Errais por não examinar as escrituras e nem conhecer o poder de Deus. Então, quer dizer, o Senhor alertando a todo momento. Aí no final, no livro de Amós, que eu costumo sempre falar nos meus vídeos, porque a importância de você gravar esses capítulos, esses versículos, para você gravar isso, porque a importância que tem do poder da palavra de Deus sobre a minha vida e sobre a sua também. No livro de Amós, versículo 8, capítulo 8, versículo 11 e versículo 12, está escrito, eis que virá um dia do Senhor, vai vir um dia do Senhor, em que enviarei fome sobre a terra. Não fome de pão, né? Aquele pão, alimento que você come aí com manteiga dia a dia. Não esse pão que Deus está falando. Eis que virá um dia do Senhor em que enviarei fome sobre a terra. Nem fome de pão e nem sede de água, mas de ouvir a palavra de Deus. Vai ter aquela sede da pessoa buscar a palavra. E o versículo 12 está escrito, né? Amós, capítulo 8, versículo 12, também está escrito. Andarão de mar a mar, do norte até o oriente. Correrão por toda parte. O povo vai estar correndo aí para lá e para cá. Fazendo o que esse povo correndo? Buscando a palavra de Deus, né? Buscando aí a palavra
de Deus, que hoje muitos não dão importância, mas não encontrarão, porque vai chegar esse tempo, meus amados, né? Que vai buscar, o povo vai correr, buscar a palavra e não vai encontrar. Então a importância de buscar as coisas do alto é o tema bíblico de hoje, né? Para você ter um sucesso na sua vida, é Mateus 6,33, né? Buscar primeiramente o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. As demais coisas são o sucesso da sua vida, né? A prosperidade, a abundância, você ter o melhor dessa terra e não só aqui, fora dessa terra também. Em o livro de João 5,39, que é o resumo também do livro de Mateus 6, versículo 33, examinais a escritura porque julgai ter nelas a vida eterna, porque são delas que de mim se testificam. E também no próprio livro aí, né, do livro de Salomão, capítulo 16, versículo 3, né, consagra ao Senhor tudo que você faz, os seus planos serão bem-sucedidos. É o tema bíblico de hoje. Espero que a palavra foi poderosa, né, para você poder entender o Evangelho de Cristo, é buscar as coisas do alto. Fecha teus olhos, meus amados irmãos, que eu vou orar por você, tá bom? O tema bíblico de hoje sobre sucesso, né, nas nossas vidas, vem através da palavra de Deus. Fecha teus olhos que eu vou orar por você. Pai Celestial, em tuas mãos eu entrego não só a minha vida, mas a vida dos ouvintes, Pai. Para que eles buscam as coisas do alto, não apenas as coisas terrestres, para que eles possam ter uma sabedoria de ti, meu Senhor. Para que eles venham buscar a tua palavra, como está escrito no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 33, que é buscar em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas através da tua presença sobre a vida de cada um de nós, Pai Celestial. A tua palavra nos garante, né? Para buscar o reino de Deus, ela tem que estar escrito no livro de João 5,39, né? Examinando as escrituras, porque julgai ter nelas a vida eterna, porque são delas que de mim se testificam, assim diz o Senhor. É só através de você examinar as escrituras, você conhecer as coisas do alto, que você pode ter uma vida abençoada, uma vida fortalecida na presença de Deus, na presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Abençoa, Pai, fazer isso que eles buscam, né? Examina as escrituras, porque a palavra do Senhor está sendo cumprida e vai se cumprir o que está escrito no livro de Amós, capítulo 8, versículo 11. Eis que virão o dia do Senhor em que enviarei fome sobre a terra. Não fome de pão, mas nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Vai chegar um tempo que as pessoas vão querer ouvir, meu Pai. Hoje não dão tanta importância, né? De buscar aí, em primeiro lugar, a tua palavra, o teu reino. Mas vai chegar esse dia, Pai, como está escrito no livro de Amós, capítulo 8, versículo 11. Eis que virão o dia do Senhor em que enviarei fome, né? Não fome de pão e nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Versículo 12. Andarão de mar a mar, do norte até o oriente, fazendo o que esse povo aí, né? Correndo por toda parte, buscando a palavra do Senhor, mas não encontrarão. Vai chegar esse tempo, meus amados, que a pessoa vai buscar a palavra e não vai encontrar. Porque o Espírito de Deus não vai estar mais aqui. Sejam abençoados pelo poder do Espírito Santo, Pai eterno. Que eles sejam abençoados, que eles busquem o Senhor de todo o coração, de toda a força e toda a tua alma, para que venha ter sucesso, não só essa vida, mas após essa. Aqui a maior riqueza que o ser humano possa ter é a vida eterna. Que assim seja, para a honra e para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Meus amados, espero que o tema foi edificante para vocês. O tema bíblico, né? É o canal do entendimento sobre a palavra de Deus. Espero que esse tema bíblico sobre sucesso, né, para você tenha sucesso, que Deus possa derramar bênçãos sobre a sua vida. É o meu desejo que eu tenho, né? Que você não se irrita, você não se ira pelo sucesso dos outros, como está escrito aí no próprio livro, né? Do rei Davi, Salmos 37, versículos 7 ao 9, ali que o rei Davi fala, né? Para você não se irar, para você não se incomodar com o sucesso dos outros, porque a sua hora vai chegar. Você também vai ser uma pessoa muito abençoada se você começar a buscar as coisas, né, do alto, buscar as coisas de Deus, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, tá bom? Consagre, ó, como está escrito em Provérbios 16, versículo 3, consagre no Senhor tudo que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Está a prova maior. Seus planos vão ser bem-sucedidos se você consagrar tudo que você faz na presença do nosso Senhor, através do que examinando as Escrituras, buscando as coisas do alto, né? E se entregando para o Senhor, né? Jesus Cristo, humilhando na presença de Deus. É o caminho para você ter sucesso, é o caminho para você ter salvação.
Não há outro caminho melhor do que esse, a não ser buscar, né? Deleitar, descansar no Senhor, né? Porque Deus, ele é maravilhoso, Ele te dá aí, né? Todo momento, seu fôlego de vida, Ele te dá permissão para você abrir os seus olhos, né? Seja grato a todo momento, ore, busque o Senhor, enquanto pode se achar, como está escrito lá em Isaías 55, versículo 6, né? Bem, meus amados irmãos, que você tenha um dia abençoado. Caso o canal foi edificante, se você queira aí, né, compartilhar o canal, fique à vontade. Se você queira se inscrever ao canal, fique à vontade. Né? Se caso você não queira fazer nenhuma dessas opções, fique em paz, né? Que a mensagem já foi levada, a mensagem já foi dita, que você tenha um dia abençoado, né? Busque o Senhor enquanto se pode se achar. Está escrito lá no livro de Isaías também, 55, versículo 6, né? Quando ele estiver por perto. Busque, ore, busque ao Senhor. Através do que? Através da palavra do Senhor, que você vai ter uma vida muito abençoada, tá bom? Que esse canal foi edificante para você, que você tenha um dia iluminado e abençoado pelo poder do Espírito Santo de Deus.